Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e para você que tá ligadinho no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhum detalhe da grande cobertura do Santos aqui no YouTube. Meus amigos varandeiros, o Santos perdeu ontem 2-0 para o América Mineiro na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Santos que teve total domínio do jogo, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu furar a retranca do América Mineiro e também passar pelo goleiro Cavicchioli, que foi realmente um monstro na partida de ontem. Mais uma vez, o Santos consagra o goleiro adversário e a dupla de zaga do América Mineiro. Foram 72% de posse de bola, foram 21 finalizações do Santos, 8 ao gol do Cavicchioli, 12 escanteios a favor e 34 cruzamentos. É isso mesmo, 34 bolas cruzadas para atacantes baixos, como Marcos Guilherme, Marinho, Lucas Braga, Pirani. É claro que não vai dar em nada. O Santos mais uma vez insiste em bolas cruzadas e o Fernando Diniz não relacionou o jogador Bruno Marques. Se é para insistir com bola aérea, é preciso ter um atacante com qualidade na bola aérea, como é o caso do Bruno Marques, porque senão realmente o Santos vai ficar batendo e não vai acontecer literalmente nada, como no jogo de ontem. Quero dar um destaque negativo também para o árbitro do jogo, o senhor Denis Ribeiro Serafim de Alagoas, que fez uma péssima arbitragem, um pênalti não marcado, um pênalti escandaloso em cima do Madison no segundo tempo, que poderia ter dado empate para o Santos Futebol Clube, e o árbitro sequer foi examinar o lance na cabine do VAR. Portanto, mais uma vez, o Santos, na minha opinião, foi prejudicado em campo, o Santos que não tem sorte com o VAR. É impressionante como o Santos não tem nenhuma decisão favorável do VAR. O VAR, quando consultado, normalmente não influencia para o lado do Santos Futebol Clube e ontem tivemos mais uma prova disso. Agora, dentro de campo, os atacantes do Santos tentaram e não conseguiram furar a barreira do fraco América Mineiro. O América Mineiro claramente vai brigar contra o rebaixamento. Vimos o América Mineiro ontem, um time tecnicamente muito ruim, com um ataque pesado com Ribamar e Rodolfo, e mesmo assim o Santos perdeu por 2-0 jogando na casa do adversário. Preocupa muito o Santos Futebol Clube a falta de alternativas do Fernando Diniz. Na entrevista coletiva, ele foi perguntado por que não colocar o Bruno Marques se realmente o Santos insistiu nos cruzamentos. Vamos ver o que disse o treinador Fernando Diniz. Pergunta do Ademir Quintino, da Rádio Energia 97 FM. Diniz, eu queria que você falasse qual foi a tua intenção, que em um momento da partida ficou com Marinho, Lucas Braga, Marcos Guilherme e Ângelo, já que o Santos insistiu em alguns cruzamentos e não tinha um jogador com essa característica da bola aérea. Se por alguma razão você se arrependeu de não ter levado o Bruno Marques, que tem essa característica, para o banco de reservas, pois podia mudar a postura da maneira da propositura do time jogar, por gentileza. Mudou a postura do time, assim, nós tivemos chance de fazer gol. Essa pergunta só é válida se tivesse terminado 2-1 para nós, tivesse virado o jogo, essa pergunta fosse a mesma. A gente não deixou de criar chance de gol. Tivemos chance de gol com esse jeito. E o Bruno Marques nem estava em condição de vir para esse jogo, mas talvez nem tivesse vindo. Então o time foi criando chance de gol. A postura era de ter mais atacantes. A gente não estava sofrendo quase nada do sistema defensivo, colocamos o Ângelo aberto, o Marinho mais por dentro e continuamos a construir para tentar fazer gol. A gente tem que trazer para o jogo, o jogador de futebol não é porque você tem opção, você pensar num jogador alto para cabecear, você precisa achar, você precisa ver os treinamentos e ver quem está produzindo mais, quem está produzindo menos. Não é só por conta que dá uma característica, então assim, preciso de um jogador rápido de velocidade. Você não tem, ou o jogador rápido de velocidade não está melhor que aqueles que não têm tanta velocidade. São Paulo, mesmo no ano passado, o jogador para os jogadores rápidos de velocidade não jogavam pelas pontas 2 meias. Então é questão de como o time vai se adaptando para jogar. Eu vou trazer sempre para o jogo aqueles que eu acho que estão melhor nos treinamentos, que podem render. E o time hoje teve volume ofensivo. E não quer dizer, porque quando a gente imagina que se tivesse um jogador de área, a gente teria ganho o jogo. A gente teve que ter a chance de fazer gol. E fez gol. Foi por conta que a gente não teve
um jogador para a bola aérea que a gente deixou de ganhar a partida. Tá aí o Fernando Diniz. Fato é que ele tem sido teimoso demais, o Fernando Diniz, né? Ele tem insistido em alguns pontos que incomodam o torcedor santista. Essa questão de bola cruzada, não tem problema nenhum você jogar nesse formato, desde que você tenha um jogador específico para fazer isso. Né? Ele disse aí que o Bruno Marques não estava em condição de jogo. É uma surpresa, porque o Bruno Marques vem treinando no time B do Santos Futebol Clube, junto também com o Raniel. E de fato, se o Bruno Marques não tem condição, puxa o Juan. Puxa o Juan do Sub-23 para jogar no time principal, cria alternativas, né, para esse tipo de jogo. Pelo menos no final de jogo, você colocar um jogador com características diferentes a que nós temos já normalmente, que é o Marcos Guilherme, o próprio Marinho, o jogador Lucas Braga, que não são jogadores de área, né? O próprio Caio Jorge não é um grande finalizador, então você precisa ter alternativas dentro de um mesmo jogo. E o Fernando Diniz me parece não pensar dessa forma, foi assim que ele respondeu a pergunta feita pelo Ademir Quintino. Bom, o Santos ontem conquistou um péssimo resultado, né? Não somou pontos jogando em Belo Horizonte. O Santos, que já havia empatado contra o Sport jogando na Vila Belmiro. Eram 2 jogos teoricamente fáceis para o Santos Futebol Clube. O Santos somou apenas 1 ponto em 6 disputados. O Fernando Diniz falou também na entrevista coletiva de ontem sobre o caso Luan Pérez. Se ele foi consultado pela diretoria e qual a opinião dele sobre a saída do Luan Pérez. Vamos ver o que disse o Fernando Diniz. Penúltima pergunta do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Boa noite, Diniz. O Luan Pérez hoje ficou de fora da partida por conta da negociação com o time francês. Parece que está bem encaminhada a saída dele. Eu queria saber se a direção do Santos conversou com você para saber o que acha sobre isso e se você pretende trazer algum jogador ou pedir algum jogador para o seu lugar ou o Kaique será o escolhido para ter essa continuação no time. Obrigado. A gente vai pensar em quem vai vir depois. Quanto à saída do Luan Pérez, que não foi perguntado, eu fui totalmente contra. Totalmente, absolutamente contra. A gente teve um time aqui que no primeiro semestre lutou até a última rodada a partir do rebaixamento do Campeonato Paulista. Era uma coisa clara para todo mundo que a gente precisava reforçar um pouco o time e não perder jogadores, ainda mais um jogador do tamanho que o Luan Pérez tem no Santos hoje, que tem carisma da torcida, joga bem todos os jogos, tinha uma sintonia fina comigo. Então eu fui totalmente contra, absolutamente contra a saída dele. Se é que vai se concretizar, sou totalmente contra. Não é que eu não penso no clube, não, porque eu penso no clube a minha vida inteira. Eu nunca fui um treinador que chego e quero fazer o clube para mim e fico pedindo um monte de contratação milionária, absolutamente. Fiz quase que sempre ao contrário disso. Mas no caso do Luan Pérez, que eu tenho que falar para vocês, é que eu fui absolutamente contra, totalmente contra, o tempo todo contra, e sou contra até agora. Tá aí o Fernando Diniz, sou absolutamente contra, totalmente contra, sou contra até agora sobre a saída do Luan Pérez. Um posicionamento importante do Fernando Diniz. É claro que falamos muito sobre isso aqui no vídeo de ontem, na transmissão do jogo. Para mim, é uma venda muito mal explicada do Luan Pérez. E eu gostei do posicionamento do Fernando Diniz. Teve personalidade, porque a bucha vai sobrar para o Fernando Diniz. Quando ele foi contratado, sabia que o Santos não poderia trazer grandes reforços e não trouxe. Trouxe jogadores da segunda prateleira do futebol brasileiro. O inverso do que disse o presidente Andrés Rueda, falando que o Santos contratou 5 jogadores pontuais, foram 5 acertos. Nada disso. O Santos trouxe 5 jogadores da prateleira B do futebol brasileiro, que ainda precisam mostrar muito para ser considerado como acerto, e agora está perdendo o seu melhor zagueiro do sistema defensivo. Vimos ontem mais uma vez o Kaique, que entrou e fez uma partida muito discreta, muito regular. É um zagueiro que precisa ainda se desenvolver muito, principalmente na marcação, né? É um jogador que falha muitas vezes na cobertura. E perder o Luan Pérez nesse momento é terrível para o Santos Futebol Clube. É um zagueiro identificado com o torcedor, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e aí você deixa o Fernando Diniz numa situação delicadíssima. Como cobrar reforços da diretoria se o discurso continua sendo segurar
altos investimentos. Então você não pode perder um zagueiro como o Luan Pérez. Gostei da personalidade do Fernando Diniz, gostei das palavras do treinador Fernando Diniz. Meus amigos varandeiros, o Santos terá o Atlético Paranaense na próxima terça-feira, jogo na Vila Belmiro, e somente a vitória interessa. O Santos, que tem 12 pontos no campeonato, é uma pontuação baixa para 9 jogos disputados, né? O Fernando Diniz está com um pouco mais de 50% de aproveitamento no comando do Santos Futebol Clube. O Santos que deve perder algumas posições após a conclusão da rodada no dia de hoje. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço, um bom domingo para você que curte o Varanda Futebol Debate. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau!